Já está. Agora só saiu a imagem, ficou um sem a imagem e sem o microfone. O Vô agora está com a imagem. Isso, show. Bem, meus parabéns, Alexander e Danilo, pela iniciativa. Eu acho excelente. Acho que o Rio Grande do Sul está perdendo tempo em certas histórias ou memórias e também de poder avançar rapidamente com a recuperação de certas histórias ou memórias ou evoluções que realmente aconteceu. E eu acho que estão fazendo um trabalho muito interessante, muito bom, e que vai fazer a diferença lá na frente. Essa que é a verdade. Bom, eu, desde 1976, eu estou na área do leite. Na oportunidade, quando eu voltei dos meus estudos na Alemanha, eu fui convidado para fazer o projeto de viabilidade da CCGL e criar a CCGL, que foi criada em 21 de janeiro de 1976. Bom, nós, na verdade, inicialmente, no caso da CCGL, tem toda uma história nesse período, e que se começou do nada, em termos de leite. E, logo, se fez uma indústria de queijos totalmente automatizada em Ijuí. Enquanto estávamos construindo aquela unidade de queijos totalmente automatizada, que foi o primeiro, inclusive, da América do Sul, primeira unidade totalmente automatizada. Nesse meio tempo, a gente comprou outras empresas, como a Sítio das Cabras, a La Paz em Passo Fundo, a Cafrasa em Ijuí, e depois a famosa, que era que foi o leite do bom, que era a Laticínios Maier, que era a mais antiga queijaria que tinha. Aí nós tínhamos uma queijaria em Cerro Largo, que era bastante artesanal, e a outra em 13 de Maio. E Santa Rosa também, mas fazia pouco, mas fazia de tudo um pouco. Mas, na verdade, a gente realmente pegou a unidade de 13 de Maio, que era unicamente queijos. Depois se colocou um sistema realmente automatizado, um sistema de membranas e tal. Passou a fazer queijo mussarela lá. E em Juí a gente fez o queijo prato, que foi realmente a primeira grande indústria, e foi realmente a grande caracterização em termos de queijos em nível de Brasil, e que, inclusive, nós tínhamos a marca, porque a gente tinha comprado a Laticínios Maier, a marca Santa Rosa, que foi um queijo realmente de destaque nacional, e com bastante qualidade. Mas, o sítio das... Me permite só perguntar uma questão relacionada a isso que você está falando. Nessa época, esse processo, digamos, de compra de laticínios menores para uma estrutura maior, eu não sei, não era tão comum, ou talvez foi o pioneirismo aqui no estado. Como é que foi que se deu, se tu puder comentar um pouquinho, se deu esse processo de escolha desses laticínios para fazer essa integração, essa questão da marca mais ampla? Na verdade, foi o que buscar um pouquinho de termos uma produção maior, um pouco, para que a gente pudesse entrar no mercado no centro do país, porque tinha pequenos volumes, e aí, com a aquisição dessas unidades industriais, passamos a ter volume e ter variedades de queijos. Nós tínhamos, para ter uma ideia, nós tínhamos em torno de 30 marcas de lácteos, em função das compras e do produto originário, que era o CCGL, na época que depois foi criado o LG, que era o leite gaúcho, o L e o G das letras L e G, leite gaúcho. Continuou leite gaúcho e passou a ser LG. Mas nós tínhamos a marca do Bom,
de queijos e a Santa Rosa. E aí a gente começou a focar em queijos, realmente a marca Santa Rosa, leite do bom. Então a gente começou a especializar linhas de produtos com marcas distintas também, e começou a ir para novos mercados. Tanto é verdade que nós chegamos depois, quando a CCGL foi vendida, nós tínhamos 3.600.000 litros de leite por dia. E nós tínhamos todo o Rio Grande do Sul para cobrir. E a gente, por exemplo, a região do noroeste do estado, era a tradicional produtora de queijos. Muito queijo artesanal, muito queijo, aí passou a ser industrializado para ter maiores volumes, mas se manteve, por exemplo, Cerro Largo, tipo queijo totalmente artesanal. 13 de Maio também era, e aí se começou, em função de exigências do mercado, a trabalhar um pouquinho mais o processamento de queijos e para aproveitamento do soro, porque o grande problema era o soro. O soro para 13 de Maio e em Ijuí e Cerro Largo era um grande problema. Então, de poluição, vivia com problemas no meio ambiente, porque passou a ter um volume um pouco maior e não tinha o tratamento adequado. Aí se fez esse tratamento adequado, se gastou um mundo de dinheiro para fazer com que isso acontecia. E na segunda fase, a gente passou a secar o soro. Como eu dizia, um dia o queijo vai ser um derivado do soro, e tão importante é o soro. E é o que hoje está acontecendo realmente no mundo, tu não pode mais desprezar o queijo, tem que achar soluções. Nós não tínhamos suíno suficiente, nós levava até para lavouras na região de Juí e distribuía gratuitamente nas lavouras dos produtores para que realmente o soro fosse escoado, porque era um grande problema nas lagoas de tratamento. Bom, mas nós tínhamos, inclusive, muitas queijarias pequenas também na região no noroeste do estado. E aqui embaixo nós tínhamos em Teutônia, a principal fábrica, e aí, como tinha problema do leite, que era barriga mole na época, e então era perto de Porto Alegre, e tinha que ser perto de Porto Alegre, e que nós éramos um grande produtor de leite barriga mole, ou de saquinho, porque efetivamente o grande mercado era Porto Alegre, mas ele inviabilizava trazer, por exemplo, de Juí, ou Santa Rosa, ou das outras unidades que a gente tinha. E aí nós fizemos um esquema também de postos de recepção e resfriamento. Por exemplo, a unidade de Ijuí, ela tinha 4 grandes postos de recepção e resfriamento de leite que realmente davam um aporte em volume, quer dizer, melhorou a qualidade do recebimento do leite e, consequentemente, passou a ter o leite no posto mais próximo do produtor, logo resfriado, e era encaminhado, então, para a unidade de Ijuí, e de Ijuí, depois, uma parte vinha até para Teutônia, no primeiro momento, e depois a gente fez a secagem. Mas eu tinha muita queijaria pequenininha, realmente. Eu ia até te perguntar aqui, essa atuação ali da CCGL ficava bem nessa região, assim, né? O que se configurava ali, né? Era na região do Noroeste, ali, Missões. E aí, naquela época, por exemplo, se você se recorda, né? Assim, tendo essas queijarias pequenas e tudo mais, como é que era a relação da indústria com elas ali? E como é que era também esse processo que se você se recorda, quando que foi que a indústria começou também a falar assim, agora nós vamos ter um queijo rotulado como colonial? Se foi um processo que começou há muito tempo na Santa Clara, ou se foi meio assim, alguma outra indústria específica e tal. Você se recorda de alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, se diz que, pelo menos é o que a Santa Clara fala, que ela é pioneira na produção de queijos, né?
Mas, na verdade, a Docor, que era antes da Laticínios Maier, já produzia queijos, mas tudo num sistema bem artesanal. Depois eles evoluíram para um pouco maior e que a gente acabou... Mas nós tínhamos um excelente colonial feito lá em 13 de Maio e Cerro Largo, que era um sistema realmente bastante artesanal. E só se trabalhou realmente um pouco a marca e se trabalhou a qualidade bastante. E depois, inclusive, muitas queijarias, como eu era diretor da CCGL, a gente, inclusive, comprava o leite excedente das queijarias e elas continuavam a produzir na região. Então, isso aconteceu, mas em 1980, por exemplo, foi... Eu teria que olhar e depois posso te passar, Danilo, a história mais evolutiva da produção dos diferentes produtos, que te dá um parâmetro. Aliás, o pessoal sempre me pede para eu escrever. Eu tenho todo o material, mas eu tenho problema de tempo para escrever. Então, e tem um livro, faz 7 anos que está para sair. Está para sair e eu não consigo tempo para a revisão final. Então, realmente, isso existe e a gente começou a focar realmente a assistência técnica. Tanto é verdade que nós tínhamos no CCGL 242 entre engenheiros agrônomos e médicos veterinários que assistiam o produtor. E isso contagiou também as queijarias. Elas também, aí, as artesanais da região, começaram a caprichar e melhorar também, e melhorou a qualidade geral da matéria-prima. E, naturalmente, as queijarias também evoluíram. Depois, com a euforia, realmente, da área da lavoura, que era a cultura da soja, trigo começou a desaparecer, aí automaticamente reduziu bastante as queijarias e a produção artesanal, até porque a CCGL comprava e, como ela tinha uma diversificação de produtos, ela tinha condições de manter um preço, vamos dizer, e ela era do próprio produtor, então ela tinha condições de manter um bom relacionamento e um bom preço, e uma melhoria técnica em termos de produção, produtividade e qualidade do leite. Se fez programas, inclusive, com o próprio Ministério da Agricultura, na época, envolvendo, inclusive, a Secretaria da Agricultura, com boas práticas de produção em nível de propriedade. E assim foi melhorando. E aqui embaixo, na região da Serra, tinha muitas queijarias, inclusive lá em Antagorda tem um Sense, não sei se é teu parente também, que lá Antagorda, que produzia, e inclusive eu sempre comprava leite deles para a empresa, tanto como a Vipal como a CCGL. Aí tinha aí Marquês de Souza, enfim, vocês conhecem todas elas também. Sobre cada uma dessas... cada uma delas tem uma história diferente. Sobre cada uma dava para falar realmente bastante coisa. E Krug, até nesse contexto aí, né? Você se recorda, assim, né? Quando você fala, uma pergunta também. Fala para ele. Quando você comenta das queijarias, seriam queijarias, assim, artesanais, mas todas elas eram já com leite de outros fornecedores, né? Era uma fábrica que tinha leite próprio, com registro na inspeção de alguma forma, tal, ou era uma coisa assim mais informal? E aí, o que você recorda dessas questões da fabricação mesmo, assim, se você reparava pessoas muito artesanais no sentido de fazer queijo informal mesmo, né? Eles produziam esse queijo e vendiam em que formato? Você lembra de ter alguma particularidade de determinada região? Como é que você considera essa relação dos queijos com as etnias que colonizaram o Rio Grande do Sul? Se era mais presente
para a etnia italiana, alemã, ou era misto? Como é que você percebia e viu nesse processo todo? Tanto nessas queijarias que eram já maiores no sentido assim, né, que tinham fornecedores de leite, tinha uma fábrica mesmo, uma linha de produção, até esses que era, né, caseiro, né, que era um produtor que fazia ali ou no porão, né, ou na cozinha, enfim. O que eram as suas percepções nesse sentido? Não, tu levanta uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, eu me criei tirando também leite, porque era colono, e fazendo queijo. Então, todas as propriedades, até porque na região não tinha coleta de leite. Então, a primeira coleta de leite naquela região foi a Cafrasa de Ijuíque. Uma vez por semana recolhia o creme para fazer nata. E muitos produtores faziam e vendiam. E a grande maioria realmente fazia na propriedade e vendia na cidade, nas casas. Aí depois começou as exigências legais de inspeção, a confusão da inspeção municipal, estadual, depois o CISB, que foi uma grande evolução, né, em termos de inspeção, de autorização para comercialização, porque aí começou a limitar. Bom, aí se tem inspeção municipal, tem o SIM, aí realmente tem uma limitação só no município, aí passava, aí dava multa porque ia no outro município, e aquelas coisas realmente foi muito complicado. E aí muito produtor começou a deixar de produzir, porque eu gostava muito, porque na França eu conhecia um sistema que o produtor produzia queijo dentro de determinados parâmetros e uma vez por semana a cooperativa coletava esses queijos e colocava no mercado. E é uma forma de realmente viabilizar a comercialização desse queijo em nível de propriedade, queijos muito bons. E Krug, então, assim, aí nessas produções, né, nas propriedades, assim, nessa coisa, igual você falou, que você mesmo tirou e fazia queijo. O que você lembra, assim, tinha uma técnica meio padronizada, né, assim, como é que era? Era queijo de leite cru, tinha um aquecimento do leite, meio uma termização, ou tinha uma pasteurização de fato, assim, esse processo mais rudimentar mesmo, ele tinha uma padronização entre as pessoas que faziam queijo em casa, né? Não. Você percebia uma identidade do produto, assim, era mais forma redonda, padrão de salga tinha alguma coisa igual ou não tinha, né? Não. Como é que era? Ou era fazer do jeito que dava e deu, né? Como é que prensava? Como é que era esse processo? Se puder contar um pouco. Aí tinha de tudo, né? Na verdade, tinha de tudo. Tinha realmente de pessoas um pouquinho mais preocupadas com o próprio mercado, e aí então buscavam informações de outras queijarias que estavam um pouquinho mais adiante, ou um pouquinho melhores, e aí dependia da quantidade de leite que cada um tinha. Mas não existia padrão, realmente não existia um padrão único, mas o formato todo era, a maioria, 80% era redondo na época. E depois, com o avançar realmente da industrialização das empresas comerciais, aí passou a ter a produção mais de queijo retangular também. Mas, historicamente, era realmente circular, redondo, né? E a espessura era tudo muito parecido, porque aquelas prensas eram muito parecidas, a prensa de madeira ainda, né? E a salga era realmente feita da mesma forma, mas todas elas tinham um toquezinho, vamos dizer, pessoal, ou da propriedade. E aí, tanto era verdade que tu ia num lugar, o queijo de fulano, do Klein, lá tem um gosto melhor e tal, e vinha queijo já bem curado, vinha queijo no ponto, quer dizer, nunca teve padrão muito firme. Naquela época não existia padrão. Depois começou a ter uma padronização um pouquinho maior, e como hoje já se tem o queijo realmente mais ou menos
bastante padronizado em termos de apresentação e marketing, que está evoluindo maravilhosamente bem. Estou muito contente. Aliás, que eu acho que é a coisa que mais temos que trabalhar no conjunto. Eu nunca me esqueço. Bom, sabe que eu já andei em 72 países na minha vida. Nossa. Então, por exemplo, na Itália, eles organizaram, lá, se tu for na feira de Anuga, na Alemanha, eles têm lá realmente uma associação, tipo a AGL, esse tipo de coisa que fazem a comercialização, inclusive exportação em conjunto. Quer dizer, são coisas que tem muito para evoluir. Nós temos um espaço enorme na parte de queijos. E eu acho que realmente vocês estão trabalhando muito bem, mas eu acho que podemos e temos que ter velocidade e atento à vulnerabilidade, porque uma coisa é tu realmente conseguir acompanhar a velocidade, e outra está preparado para os imprevistos, ou seja, as variáveis intervenientes, né? Então, a vulnerabilidade é muito rápida. E aí nós temos a incerteza política, a incerteza econômica, e isso tudo atrapalha bastante. Então, quanto mais integrado e organizado nós tivermos, tanto maior sucesso teremos. E sozinho não vamos a lugar nenhum, pode escrever. Quer falar, sim? Krug, aproveitando essa experiência que tu contaste, e o Danilo também comentou anteriormente, mas só para ficar um pouco mais claro, quando que tu lembras, o senhor lembra, que surgiu esse termo queijo colonial? Porque até complementando, né, Krug, assim, porque alguns estudos que foram feitos, né, por outros colegas e até outras pessoas que a gente falou, que as pessoas, assim, né, na colônia, né, que era, acho que esse é o caso ali, fazia queijo e não usava nenhum termo específico para aquilo, né? Uhum. Então, não tinha um pouco disso, assim, né? Então, se você vê, quem que começou a chamar isso, como que veio e remetia ao quê, se foi um termo que, sei lá, na sua ideia, acho que começou a aparecer em determinada cidade, tipo assim, Porto Alegre, o povo falava o queijo colonial remetendo à colônia, não sei, o que você lembra disso? Assim? Bom, eu realmente me lembro, antes era queijo, tudo era queijo, mas todos eram colonial, essa que era a verdade, tudo era queijo, era chamado de queijo. Aí nos anos de 80 para cá, com certeza começou a ser utilizado o termo colonial, e separando colonial, porque aí começou a surgir o queijo prato começou a surgir forte, tanto é verdade que 84% do queijo no Brasil era prato em 1977. Uhum. E depois, e até ali era o queijo colonial, e esse queijo colonial era queijo, na verdade, e passou a ter realmente uma denominação, me lembro bem, dos anos 80 para cá, com certeza o colonial passou a existir e cada vez as empresas procuravam se aproximar máximo na caracterização, quanto à acidez, textura, tempo de cura, esse tipo de coisa. Mas em 1980 já existia tranquilamente o uso do termo queijo colonial. E quando você lembra desse queijo feito de forma caseira, né? Ele era de leite cru, você lembra? Sim, todo ele era de leite cru. Todo ele era de leite cru. Certo. E aí você lembra, assim, o que era o hábito de maturação? Dava uma maturação mínima de alguns dias? Existia, o pessoal tinha o hábito também de maturar muito tempo o queijo? Você se recorda disso? Sim. Não, aí era mais questão de mercado. Quer dizer, ele ficava realmente, vamos dizer, mais tempo na propriedade, ou guardado lá no porão do agricultor ou da indústria, se ele não tinha uma colocação imediata. Mas, normalmente, com 10, 15 dias, eles já largavam o queijo chamado colonial para o mercado. 10, 15 dias.
E aí, o que na sua opinião também, Krug, assim, você acha que as origens do queijo colonial, né? A gente conversando, né? Assim, algumas pessoas têm essa atribuição para a origem italiana, assim como conversa no Uruguai, o pessoal atribui a imigração suíça, né? Especificamente no Rio Grande do Sul, né? Essa fonte de conhecimento de fazer queijo, né? Assim, como que essas pessoas começaram a fazer queijo, aprenderam a fazer queijo, né? Da onde você acha que veio isso, assim, né? Indiscutivelmente veio da colonização europeia, mas, por exemplo, a região norte do Rio Grande do Sul, com certeza foi alemã. E aqui embaixo, aí eu fico em dúvida se era suíço, se era alemão, se era italiano, mas a verdade é que aí realmente é uma mistura e eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda para ver. Eu tenho uma anotação, mas eu assim não lembro também, porque eu não sabia bem os termos da nossa reunião hoje, também problema de tempo. Não, mas de qualquer forma, se atribui hoje, eu acho que é uma coisa mistura, porque a alemãada e a italianada começaram a se cruzar muito e aí meia família era alemã, meia família era italiana, então isso cruzou bastante. Mas eu me lembro que meu avô, que veio da Alemanha, ele falava já, e nós fazia queijo desde que eu era criança, que me conhece como gente, e que ele trouxe, de fato, da Alemanha. Quer dizer, ele veio do sul da Alemanha, que é uma região que produz bastante queijo, e é o que eles tinham como fazer e tinham necessidade para o consumo primeiro da família e depois começaram a vender o excedente. E você lembra, porque assim, no sul da Alemanha, né, o caso aí que você falou dos seus antepassados aí, tem algum queijo dessa região típico do sul da Alemanha, assim, queijo tradicional dessa região da Alemanha que a gente... Não, lá tem muitos queijos tradicionais que hoje o Sidf, inclusive, é a grande industrializadora lá. Mas, especificamente, porque o que o pessoal trazia de cultura? Tem que ser um produto natural, e aí o fermento, coalho e leite, aquecimento e fim de papo. Quer dizer, esse era o queijo. Era conceito de queijo, não era queijo A, B ou C. Uhum. Era meio da sobrevivência ali também, né? Nós estamos fazendo para ter o que comer, né? Tal, para guardar o leite, né? Era uma forma de se virar, assim, né? Na sua ideia. Porque me permite fazer uma pergunta nesse sentido, dentro da dinâmica da imigração alemã, né? Então, por exemplo, se ouve muito do cashmere, né? Da nata, manteiga, queijo. Como é que o senhor lembra essa questão da divisão desses produtos dentro da propriedade? Se fazia mais o queijo maturado, assim, né, frescal, mais cashmere, mais nata, mais manteiga? Como é que a produção do leite se organizava nesse período inicial? Boa lembrança. Na verdade, a gente tinha duas coisas que andavam mais ou menos junto. Fazia um creme, do creme era vendido, passou a ser comprado por empresas na região que passavam a fazer manteiga. Isso era uma coisa. Mas nas propriedades para o seu consumo começaram a fazer, juntamente com o queijo colonial, o queijo, faziam o cashmere, que o cashmere é realmente coisa dos alemães, né? Então eles faziam isso para comer com pão de milho e essas coisas todo dia. Eu até hoje gosto muito do cashmere, o quark que nós chamamos, né? Então, ele realmente veio junto com a cultura deles. E Krug, até te perguntar, nesse período aí, da década de 70, ou mesmo um pouco antes aí, os animais, eles já eram animais leiteiros, foram animais que vieram importados do Uruguai, essa origem das vacas para a produção de leite para fazer queijo, né? Você se recorda um pouco disso? Sim. Na verdade, o que aconteceu? Era
vaca de tudo que é natureza. E aí eu observava aquela que mais dava, aí eu colocava um touro lá, e qualquer touro, ou então um pouquinho melhorado, que achavam que estava melhorado, e faziam os cruzamentos. E era vaca comum. E nos anos, realmente, 70, começou a busca de animais do Uruguai. E, tanto é verdade, por exemplo, nos anos 76 a 80, no caso da CCG, nós importamos em torno de 18 mil vaquilhonas do Uruguai e Argentina, porque não tinha, a região do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, não tinha vaca, praticamente, e tinha vaca de baixo padrão, quer dizer, dava 1 litro, 2 litros, olha lá, e disso eles faziam, então, queijo ou esses outros produtos, e de consumo próprio. Por exemplo, nós, na minha casa, nós tinha 12 vacas, desde pequenininho, era um colono, bem sucedido, com variações de produtos que produzia, mas cada filho tinha que tirar leite de 3 vacas, no mínimo. Então, esse era o papel de cada um de nós. E até tomava o leite, levava canequinha para tomar quando tirava o leite na vaca, quer dizer, coisas desse tipo. E isso foi evoluindo, e aí, como Alexandre, como tu falasse, realmente a diversificação dos produtos veio na cultura desse pessoal, tanto italiano como alemães, quer dizer, não foi coisa criada, e depois se desenvolveu, realmente se aperfeiçoou, e hoje é realmente uma Brastemp, quer dizer, os queijos que a gente tem hoje, de diferentes tipos, e cada dia criando mais, e queijo arte, que agora está em moda, né? Então, coisas desse tipo que foram evoluindo. E, Krug, você, tipo, se você fosse caracterizar o queijo colonial, né? Porque a gente até conversa muito, até nos concursos, né? Porque a gente fala muito de algumas percepções, mas elas, às vezes, estão no universo do achismo, né? Uhum. Igual a gente vai falar, o queijo colonial tem uma ligeira acidez, não sei o quê, mas será que isso é uma memória que se tinha, às vezes, é uma acidez que era acidez de um leite, né, mais lática mesmo, de um queijo novo, ou era uma acidez de que aquele leite não era de boa qualidade, enfim. Mas, assim, quando você vai falar do queijo colonial, o que te vem à mente, assim, das características? Ele tem olhadura? O que é a textura? O que te remete numa memória, assim, do queijo colonial, se você fosse caracterizar ele nas origens, né? Desconsiderando um pouco do que você vê hoje, assim, o que te vem na cabeça? É bastante interessante isso, e aí vem as grandes discussões, e aí temos que trabalhar um pouco essa parte de padronização do queijo colonial, quer dizer, qual é a característica realmente correta ou mais próxima, ou que representa a realidade como um todo. Acho que a representação. E eu gosto, vamos dizer, a acidez lática, eu acho que é a principal característica do queijo colonial. Assim como também a presença de... antes eu dizia, tem muito queijo teiado, mas era uma mistura de coliformes e outras coisas. E hoje não, hoje já o controle é diferente. Eu acho que isso que realmente tem que trabalhar um pouquinho para que esse tipo de bactérias, micro-organismos, enfim, coisas não estejam presentes, que eu acho que tem que ser uma das características que a gente tem que realmente observar na definição, para que realmente o consumidor tenha uma percepção diferente e realmente passa a vender essa imagem. Então, aí o aspecto de padronização de cura, eu acho que também é uma coisa importante para que realmente aquele sabor, o gosto lático, realmente esteja muito presente e o cara tenha lá na sua memória a presença desse gosto, sabor, sei lá como querem chamar no caso do colonial, mas eu acho que é fundamental. E, lógico, a textura, sem entrar no mérito de item a item, né? Mas eu acho que a gente privilegiando isso. E eu acho que essa característica do queijo cru,
leite não pasteurizado, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque isso dá sabor, dá gosto, personalidade, né? Personalidade e dá a caracterização realmente do que é um queijo, ou deveria ser um queijo colonial. Uhum, uhum. E até nesse sentido, Krug, assim, uma coisa, né, que você, questão da alimentação dos animais, né, ela influencia muito no leite, sim. e naturalmente vai dar também algumas percepções sensoriais no queijo. Uhum. O que você via da alimentação, assim, dos animais na época, né, porque às vezes a silagem não era tão ainda forte, era o nativo, já tinha uma pastagem cultivada. Com relação, por exemplo, você via diferenças nas regiões, né? Quando você vai falar, tá, no Noroeste tinha mais isso, terra mais aquilo, né? Que você lembra um pouco desses critérios da alimentação dos animais nessas regiões todas aí também? E como é que você entende isso no queijo? Isso, Danilo, eu observava muito. E a gente até começou a pagar leite por qualidade na época, que foi o primeiro programa de pagamento de leite por qualidade que nós criamos na CCGL, para o Brasil como um todo. E a gente percebia perfeitamente na época, porque passava a usar silagem na entre-safra, que era o que tecnicamente é recomendável, no mínimo na entre-safra, ter silagem. E a gente notava o problema do sabor nos queijos, né? Então, a alimentação realmente, acho que na caracterização do queijo colonial, tem que ser trabalhado um pouquinho também. O manejo alimentar, reprodutivo é consequência, mas alimentar que é fundamental, quer dizer, pastoreio, resteva de soja, por exemplo, já dá uma dalina, esses problemas todos. E são coisas que a gente tem que realmente trabalhar na caracterização desse queijo colonial. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa é certa, por exemplo, silagem, naqueles moldes do antigamente, realmente trazia consequências para o sabor do queijo. Uhum. E aí você lembra, por exemplo, essa questão tão usada no Rio Grande do Sul das pastagens de inverno mesmo, né? Elas já eram presentes, a Veose vem, né? E aí você via, tipo, se determinadas regiões do estado usava mais uma coisa ou menos outra, né? Daqui a pouco, não sei, não lembro se teve algum momento aqui que a alfafa tinha alguma participação, enfim, só para a gente entender, assim, nessas origens, assim, se tinha diferenciação pelas regiões também, se você, até por questão de relevo, né? Uhum. Por exemplo, a alfafa na região de São Luís Gonzaga e aqui embaixo, na região de Feliz e coisa, aqui na Serra, tinha o uso de alfafa, que tanto na forma de feno, como o pessoal cortava o colono, cortava e dava para os animais. Isso década de 80, sim. Na década de 80, tranquilamente, 80, 90, tinha muito uso. E o cultivo de aveia, azevém, centeio, essas coisas aí, pastagens de inverno cultivadas, temperadas, isso realmente surgiu na região do Alto Jacuí e Planalto, do Rio Grande do Sul. E passou a ser, aí depois veio pré-secado, de aveia, azevém e outras forragens, e isso também começou a ser observado, principalmente em sabor no leite, ou nos produtos que produzia. Então, isso é uma característica que realmente tem que ser observada, e faz diferença. Por isso que o Rio Grande do Sul tem condições de ter 10, 15 tipos de queijo de origem em função da alimentação, são coisas a desenvolver, como tipo na França tem 370 tipos de queijo, né? Cada rincão lá tem tipo de leite ou de produto, né? Então, essas são as coisas que leva tempo, mas tem que fazer. Leva tempo, tem que começar.
Tem que começar. Eu sempre digo, para andar de bicicleta, você tem que começar andando. Vai cair, vai levantar, é assim que se aprende a andar de bicicleta. E Krug, assim, uma questão, né, só para confirmar, na sua memória, o queijo colonial, ele tem olhaduras, né? Sim. Ele sim, tem olhos, né? Assim, né? Claro, uma coisa é igual você falou, olhadura de contaminação, mas que faz parte de uma percepção sensorial, um queijo que tinha olhadura, né? Com certeza, todos. E isso desde pequeno, me lembro, só procurava, e logo que eu comecei a identificar um pouquinho, entender, e pela própria acidez, aí verificava que se tinha uma contaminação ou não, a gente tinha essa sensibilidade. E a coloração, você lembra da coloração, se amarela é uma coisa que você pode atribuir para o queijo colonial assim nas origens, ou isso é uma coisa que pode Não. Queijo fresco assim, pensando assim, ele existe a memória que as pessoas têm, né, da sua família, você e tal, é de um queijo que ele é amarelado, ou pode ser um queijo branco também, enfim, né? Não, Claro que isso muda da maturação e tal, né? Mas eu sou partidário e gosto muito um queijo amarelado, o colonial, né? E foi a evolução. Eu conheci queijo totalmente branco, né? E depois foi melhorando e se passou a ter o amarelado. E você lembra quando você falou pro pessoal que tinha essa questão do creme, né, que vendia? Eles geralmente faziam queijo já desnatado ou não era padrão também? Não. Faziam queijo sempre integral, só para entender? Não, faziam queijo integral. Realmente, queijo. Ia o leite que sobrava, aí batia, separava o creme, o soro dava para os suínos, e o creme era vendido uma vez por semana, inclusive creme ácido, que aí coletavam na região de Passo Fundo, La Paz, na região de Juiz, Cafrasa, lá na região do noroeste do estado era a Laticínios Maier, coisas desse tipo. Sobre receitas gastronômicas utilizando esse queijo, né, colonial, caseiro, tal, assim. Você tem na memória alguma coisa? Alguns relatos, por exemplo, a gente conversa, pessoal, principalmente das origens italianas, desses pratos típicos italianos, né? Polenta, enfim, né? Você consegue visualizar alguma coisa que você ou outros produtores, né, utilizavam de forma gastronômica o queijo, né? Ele aparecia nessas receitas? Sim, o queijo praticamente, quando ele já surgiu, já começou a queijo se botar na chapa do fogão, esquentar ou então desmanchar e comer com pão de milho, era o usual. E ele passou, e nas cucas, desde que me conhece como gente, ele era utilizado já nas cucas, né? Legal. Ele era usado até na cuca, ele usava como? Na cobertura da cuca, na massa? Isso. E não era esse queijo tido como colonial de massa enzimática, ou era o cachemire, ou era o quarto? Não, era o queijo colonial. O cachemire era um pouco diferente, mas também tinha, por exemplo, cucas de cachemire, né? Tá. Não, jóia. E aí, assim, Krug, uma questão que a gente levanta aqui também é sobre a questão do fermento, assim, né? A gente viu, vamos lá, né? Você falou do leite cru. Como é que você enxerga essa questão que se criaram os fermentos de colonial, né? E foi meio baseado no quê, né? Uma discussão que aparece, assim, né? Porque hoje já tem, né, boas empresas na área de fermento que tem esse fermento do queijo colonial, mas a gente não sabe muito bem de onde ele apareceu. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Da onde você acha que surgiu isso? Né? Queria a sua opinião também sobre isso. Pois é, o fermento é uma grande confusão, porque um diz isso, outro diz aquilo. A verdade é que ele passou a surgir e o pessoal começou a comprar, e inicialmente
ia de um colono para outro, né? E depois começou as indústrias, essas de fermento, a produzir, e como tu diz, eu não sei de onde que surgiu também, mas aí eles passaram a ofertar no mercado e passou a ser utilizado. Mas nessa área tem muito espaço ainda que tem que percorrer, que deixa muito a desejar. E uma outra dúvida, que você trabalhou muito na área industrial, assim, a parte sanitária, né, da inspeção, você até comentou um pouco. Como é que você vê o impacto dela, né, seja positivo ou seja negativo, na questão desses queijos tradicionais do estado, nessa produção, né? Como é que você viu isso ao longo da história, né? E como é que era esse processo, né? Era meio policialesco, né? Como é que ficou isso? E até, assim, né, o papel da indústria, às vezes, de tipo assim, o produtor às vezes fazia um queijo, mas que parou de fazer porque entregava para a indústria, assim, né? Como é que você enxergou todo esse processo? Eu acho que ali realmente começou a competitividade de atividades nas propriedades. Como começou a surgir a soja, o milho, então o pessoal que tinham condições, tinha área maior, começaram a produzir mais isso. E o leite dava menos trabalho, era tirar o leite e vender, e não se preocupar com industrialização ou trabalhar isso. Outros não, outros realmente com propriedades menores passaram a fazer queijos e vender. Aí depois veio as confusões da inspeção, de fato, realmente, tanto municipal como estadual, como federal, que realmente deu grandes transtornos e continua dando transtornos, essa que é a verdade. É verdade. E é um complicador. E aí eu acho que é nada melhor do que, tipo, a AGL trabalhar isso. Porque eu me lembro como a AGL, o primeiro trabalho de qualidade do leite, nós fizemos junto com a Inspeção Federal. Eu fui lá e sentei com eles, fizemos um programa conjunto e começamos a trabalhar esse aspecto de qualidade. Porque eu sempre dizia, nós temos condições de produzir todos os lácteos nesse Rio Grande. Só temos que realmente melhorar a qualidade para colocar no mercado do centro do país. E que já na época, já o consumo era grande, tanto de derivados ou queijos, como leite no Rio Grande do Sul. Então, tinha que escoar, botar para fora do Rio Grande do Sul. E isso evoluiu e, naturalmente, continua sendo um problema hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós temos que trabalhar uma padronização, um nivelamento mínimo. Com certeza, né? E no momento que nós tiver esse nivelamento mínimo e envolver esse pessoal nessa coisa, vão surgir as melhorias. E eu acho que não sei se a gente não deve copiar mais algumas coisas, por exemplo, da Alemanha, da Itália, Portugal, que tem coisas boas, mas e aqui na Argentina, mas na Argentina também não é aquela, Argentina não, Uruguai. Uruguai também não é grande coisa, porque lá tu entra nessas queijarias, tem um cachorro lá na câmara fria, deixa muito a desejar. Então, eu não quero propagar as coisas ruins, né? Mas temos condições de trabalhar isso aí. Até a parte final, se quiser também fazer alguma consideração, eu queria que você comentasse assim, com relação, né, alguma memória específica da Serra Gaúcha na produção de queijo, né, nesses primórdios aí, né, esse papel da Santa Clara, o que você entendia disso, o que você viu assim essa evolução toda na região em si, se tinha alguma relação específica com o queijo das pessoas da Serra, enfim, se você avalia algum diferencial nesse sentido ou não, né? Tudo isso é subsídio para nós também, assim. Não, eu acho que a Serra realmente tem muito exemplo, tem muito trabalho feito pelas queijarias, não lideradas pela indústria, porque
a própria Santa Clara sempre primou pelo beijo industrial e tal, mas não quero citar nomes, porque está aí o Sense, né, mas tem todas essas queijarias que tem na Serra, e todas elas eu acho que estão melhorando muito e estão se dedicando. Eu só acho que precisa ter uma coordenação maior ainda. Realmente alguém tem que trabalhar isso e buscar conversar com cada um deles para ver o que tem para contribuir e aí você chegar a um nivelamento e uma padronização de diferentes tipos. Vamos criar tipos de coisas, ou até de região, ou de beco, disso, daquilo, né? Isso tem um espaço enorme, o mundo está cheio disso. E aí, de minha parte, Danilo, eu só gostaria de agradecer muito ao Krug por essa exposição, assim, essas ideias, agora pensando na pesquisa, né, nos objetivos, informações assim muito importantes que precisam ser consideradas. Então, de minha parte, gostei muito da conversa, Krug. Muito obrigado por compartilhar essas experiências e essas proposições. Muito obrigado, Krug. Se você tiver alguma coisa relevante que você lembre, quiser comentar agora ou depois mandar para a gente também, fica à vontade também. Materiais, né, históricos, né, jornal, fotografia, enfim, tudo que for relevante ajuda mesmo, porque a gente quer, né, recontar essa história aí de alguma forma. Não, ótimo pela iniciativa e conte comigo. Eu vou, no meu escasso tempo, mas eu vou dar uma buscada de alguma coisa e aí eu alcanço para vocês aí também. Combinado. Muito obrigado aí, professor. Disponha sempre. Um abraço, então, sucesso aí. Outro. Obrigado, viu? Tchau. Até mais, tchau.